Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. E eis que, aproximando-se um leproso, se prostrou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo-lhe: Quero ser curado. E logo ficou curado da sua lepra. E Jesus disse-lhe: Vê, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou em testemunho da tua cura. Palavra da salvação. Comentário Mateus 8, de 1 a 4. São João Crisóstomo. Como ensinava demonstrando que tinha poder, para que não se pensasse que essa maneira de ensinar fosse ostentação, fez, por meio das obras, o mesmo que havia feito por meio das palavras, como alguém que tem o poder de curar. Por isso, diz o evangelista, tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. Entre os que não subiram ao monte está o leproso, que não tinha forças para subir ao alto, como quem carrega o peso dos pecados. A lepra é o pecado de nossas almas. O Senhor desceu da altura do céu, como de um alto monte, para limpar a lepra de nossos pecados. E assim, como se tivesse preparado, o leproso sai ao encontro daquele que desce. Por isso é dito, aproximando-se um leproso. Não suplicava-lhe o leproso como se fosse um hábil artífice, mas o adorava como a Deus. A oração perfeita é a fé e a confissão. Assim, o leproso, adorando, cumpriu o dever da fé. Mas cumpriu o da confissão com palavras. Por isso se prostrou, dizendo: Não disse se pedires a Deus, nem se adorares, mas Senhor, se tu queres, podes curar-me. E tampouco disse: Senhor, cura-me, mas deixa tudo a seu arbítrio. Tanto reconhece-o como Deus, como atribui-lhe o poder de tudo fazer. E oferecia ao médico espiritual um pagamento espiritual, porque assim como os médicos se tornam propícios pelo dinheiro, este se torna propício pela oração. Nenhuma outra coisa mais digna podemos oferecer a Deus que uma oração fiel. E quanto ao que ele diz, se tu queres, não duvida que a vontade de Deus está preparada para toda boa obra. Mas, como nem a todos convém a integridade corporal, ignorava se lhe seria conveniente a cura. Diz, portanto, se tu queres, como se dissesse: Creio que queres que tudo que é bom, mas ignoro se o que peço é bom para mim. Embora pudesse limpá-lo com a palavra e com a vontade, aplicou-lhe a mão e o tato, como se segue. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, para manifestar que não estava sujeito a nenhuma lei e que, estando limpo, nada havia de imundo para ele. Eliseu, observando a diligência da lei, não saiu e tocou Naamã, mas enviou-o ao Jordão para que ali se lavasse. O Senhor demonstra aqui que não age como servo, mas que, como Senhor, cura e toca. A mão, pois, não se torna imunda por ter tocado a lepra, mas ao contrário, o corpo leproso torna-se limpo ao simples contato da mão santa. O Senhor não tinha vindo somente para curar os corpos, mas também para conduzir as almas para a verdadeira sabedoria. Assim como já não proibia comer sem lavar as mãos, assim ensina aqui que convém temer somente a lepra da alma, que é o pecado, porque a lepra do corpo não serve de impedimento à virtude. Embora tenha violado a letra da lei, não violou o seu espírito, pois a lei mandou não tocar a lepra,
porque não podia fazer com que a lepra não manchasse quem a tocasse. Logo, a lei proibiu tocar a lepra, não para que os leprosos não se curassem, mas para que não contaminassem aqueles que os tocassem. Ele, no entanto, que tocou naquela ocasião, não foi manchado pela lepra, mas limpou essa mesma lepra tocando-a. Quando toca o leproso, ninguém o acusa disso, porque os que o escutavam ainda não se tinham atraído pela inveja. Se, pelo contrário, tivesse curado o leproso em segredo, como poderiam saber de quem era o poder que o tinha curado? Logo, a vontade de limpar a lepra realizou-se por causa do leproso, mas a palavra por causa dos que assistiam. Por isso disse: quero ser curado. Até então, parece que nunca tinha dito essa palavra, embora tivesse feito coisas admiráveis. Mas aqui acrescentou: quero, para confirmar a opinião da multidão e do leproso sobre o seu poder. A natureza obedeceu com prontidão ao poder daquele que ordenava e por isso segue-se, e logo ficou curado da sua lepra. Mas a palavra logo está longe de ser suficiente para expressar a rapidez com que a obra foi realizada. Tendo Jesus curado o corpo do leproso, ordena-lhe que não diga nada a ninguém e por isso segue-se. Vê, não o digas a ninguém. Alguns dizem que ordenou-lhe isso para que não preparassem nada, de maneira mal intencionada por causa da sua cura, mas essa opinião não tem fundamento. Não o curou de tal maneira que permanecesse alguma dúvida sobre sua cura, mas ordena-lhe que não diga a ninguém, ensinando a não amar a ostentação nem a honra. Marcos 5:20. Como então ordenou a outro que curou que o disseste? Mas nisso ensinou-nos a termos boa intenção, pois ali não ordenou que se divulgasse o milagre, mas que se desse glória a Deus. Por meio desse leproso, ensinou-nos a não sermos vaidosos, e por meio do outro, a não sermos mal agradecidos, mas tudo ordenar ao louvor de Deus. E, na verdade, nem a violava em tudo, nem em tudo a guardava, mas às vezes fazia isto, outras aquilo. Num caso, preparando o caminho à futura sabedoria, no outro, coibindo a língua desavergonhada dos judeus e condescendendo com a fraqueza deles. Daí que os apóstolos apareceram algumas vezes observando a lei e outras deixando-a de lado. Não se entenda aqui que Moisés mandou isso dar testemunho àqueles, mas vai tu e faz a oferta em testemunho para eles. Cristo, prevendo que nada aproveitariam disso, não disse para que eles se corrijam, mas em testemunho, isto é, para acusação e prova, uma vez que fiz todas as coisas que por mim deveriam ser feitas. E mesmo tendo previsto que não haviam de se emendar, não deixou de fazer o que lhe convinha, mas eles, no entanto, permaneceram em sua própria malícia. Não disse, portanto, a oferta que eu ordeno, mas a oferta que Moisés ordenou, fazendo reverência à lei para calar a boca dos malvados, de modo que não dissessem que tinha usurpado a glória dos sacerdotes. Ele próprio realizou sua obra, mas concedeu-lhes, ao mesmo tempo, a prova dela. Ou manda-o apresentar a oferta para que, se depois quisessem expulsá-lo, pudesse dizer-lhes: recebestes minha oferta como limpo. Como então me expulsais como leproso?